entrei na Braskem. Em setembro de 2010, eu fiz o primeiro depoimento, falei, é essa empresa que eu vou aposentar. Por quê? Por causa da cultura dela. Sim. Então, eu vivi de 2010 a 2016 ciclos de crescimento, de compra de empresas, compramos 15 empresas, fomos lá para fora, para os Estados Unidos, fomos para a Europa, né? Começamos a construir no México o maior complexo petroquímico com 5,2 bilhões de dólares de investimento. Então, tive anos maravilhosos de crescimento da companhia, de integração da companhia. Sim. 2016 chegou a Lava Jato e, infelizmente, né, eu fiquei decepcionada, como várias pessoas ficaram decepcionadas, a minha empresa foi envolvida no Lava Jato e meus 2 acionistas também envolvidos no Lava Jato. Sim. Você tem 2 opções numa hora como essa. Ou você toma uma decisão e sai, que é a decisão mais fácil e a mais aceitável pela sociedade. A sociedade não te cancela se você toma essa decisão. Agora, se você toma a decisão de ficar e cuidar da crise e cuidar da imagem da companhia, muitas pessoas te crucificam, mas eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado porque eu tinha 8.600 pessoas debaixo de mim. Eu era um top manager da companhia, que estava todo mundo lá embaixo olhando para cima e falando, e agora? O que vai acontecer? E a minha decisão foi ficar junto com aquelas pessoas para cuidar, reposicionar para a companhia. Porque a companhia que eu criei, que eu ajudei a desenvolver, não era aquela. E eu ia resgatar a companhia com base nas pessoas e convidando as pessoas para esse processo. E é uma decisão muito clara, que eu aprendi ao longo da minha vida. Trate um adulto como adulto, que ele comporta como adulto. Se você tratar um adulto como criança, vai reagir como criança. E a decisão nossa vai dar transparência às pessoas de todos os erros cometidos e o que nós juntos vamos fazer para recuperar a nossa imagem e reputação. Então, nós convidamos as pessoas da Braskem para reconstruir a companhia. E foi sensacional. Eu queria muito entender como é que você conseguiu transparecer e incentivar tantas pessoas, né? Pô, você falou de mais de 8.000 pessoas e nem todas, né? Reportam de você diretamente. Como é que você conseguiu que a sua mensagem, esse posicionamento se refletisse na corporação como um todo? Tá, primeiro esse ano eu era uma das vozes, né? Nós éramos 11 vice-presidentes, eu liderei muito essa questão do que fazer, né? Não do ponto de vista de negociação com a justiça, mas do que fazer internamente em ambiente e do que fazer a mercado. Tá. E a nossa decisão foi pedir desculpas internamente para todo mundo pelos erros cometidos. Por mais que nós não tenhamos cometido o erro, uma pessoa cometeu esse erro, mas pedir desculpas às pessoas com muita humildade, contar o que a gente estava fazendo e convidá-los a ter confiança que a gente ia recuperar a companhia. E aí começamos a colocar uma série de iniciativas internas, uma delas de repensar na marca da companhia, repensar no modelo do propósito de valor dos empregados, que era o EVP, né, Employee Value Proposition, e chamamos todos 8.600 pessoas para reconstruir a proposta de valor da relação com a gente. Né? E aí nós convidamos e fomos em todas as regiões, em todos os locais. Né? E externamente, eu fui para diversos bancos, Bolsa de Valores, ONU, Pacto Global, pedir desculpa pelos erros cometidos, contar quais eram os erros e como é que estava corrigindo. Então você precisa, nessa hora, de humildade. E usar a sua reputação pessoal a favor daquela empresa e daquelas pessoas. E não como a maioria está acostumada, é usar um pouco do brand da empresa, né, para a promoção do próprio nome, né? Um pouco do exercício contrário, né? Eu acho que, é claro, é muito bom quando você está na baita organização e você fala que eu sou tal pessoa de tal empresa. O difícil é quando a sua reputação naquele momento é maior, você tem que colocar ela a serviço da empresa no momento que ela está precisando. E aí a visão muito clara da relação, né, que você tem com os acionistas. Eu sempre fui muito respeitado. Né, muito das coisas que eu conquistei na minha vida, eu conquistei nesta empresa. E eu tinha e tenho muito carinho por ela. Então eu tinha mais que me doar e me entregar. Né, eu lembro meu pai me perguntando, né, como um bom militar, Marcelo, está acontecendo esse problema, você tem alguma coisa a ver? Eu falei, pai, você me ensinou uma coisa muito cedo, que era durma com tranquilidade e tenha coragem de botar a cabeça no travesseiro com calma. Eu falei, eu posso botar a cabeça no travesseiro com calma. Eu acho que se eu saísse da empresa eu teria mais problema com isso, mas eu não quis ficar. Para você dormir, né? Você falou uma coisa, acho que aqui nos nossos bastidores, acho que é bem marcante. É muito fácil a gente, quando tem uma baita brand name, né, na lua de mel, tá junto, e quando a nossa esposa tá doente, ou abandoná-la, né? Isso talvez seja coisa que é um pouquinho mais desleal, né? É uma metáfora, né? Você está numa empresa, ela passa um problema, você está numa relação conjugal, a pessoa está enfrentando um problema. Você abandona a pessoa, então você não gosta dela. O problema, na verdade, é dos dois. É dos dois. Acho que essa é a forma de... E nessa hora, a pessoa que está com aquele problema, ela precisa muito mais do teu apoio. Né? Ela precisa muito mais da atenção, do teu carinho. Acho que todo mundo deve ter um familiar, né? Tem uma doença ou não, que sabe o tão quanto é importante uma ligação, um contato. Às vezes são gestos simples que fazem muita diferença. E eu acredito que seja igual a relação, né? Quando você enfrenta problemas, você solidifica ainda mais essa conexão e a torna mais resistente para novos problemas, né? Então, queria perguntar para você se essa verdade também se coloca no que você passou lá na Braskem. Então, depois de passado um tempo dessa reorganização,
eu imagino que o time estava mais unido que nunca, né? Sim. Eu acho que, primeiro, que todo mundo tinha orgulho da empresa que ajudou a construir. A sexta maior empresa do mundo no setor. A maior potência das Américas. Né, que vem ter uma mancha no seu currículo, né, e todo mundo fica incomodado porque você leva para o seu lado pessoal. E restabelecer esse nível de orgulho é uma coisa fundamental. E nós fizemos isso ao longo de muito tempo. Né? Tanto que a gente media em pesquisas de termômetro do bem-estar, o grau de satisfação de pertencer à companhia sempre superou 80%, né, as notas, do grau de satisfação de perder. Por mais que tenha passado todos os casos difíceis, um deles foi a Lava Jato, tem o caso, né, de Alagoas, né, tem o caso da empresa que está à venda desde 2018. Né? Então, assim, tem todo um cenário de instabilidade, mas você dá estabilidade emocional interna e de crença, de confiança, você cria relação de confiança com as pessoas, elas olham para você e acreditam no que você está dizendo. Sim, é verdade. É verdade. Marcelo, você era responsável globalmente, né, para uma posição global. Quantos países que você tinha responsabilidade, só para ter uma ideia? Bom, Europa, Holanda e Alemanha. Ásia você tem Singapura, aí a Singapura e Tailândia, hoje em dia com uma pequena operação na Tailândia, um pequeno escritório no Japão. Aí nos Estados Unidos, nós somos a maior produtora nos Estados Unidos, nós temos 7 fábricas nos Estados Unidos, no México, né, que tem presença lá, e no Brasil como planta industrial. Aí na América Latina tem vários locais, aqui temos escritórios em Argentina, Chile, Colômbia, vários locais tem escritórios global ativos. mesmo. É bem global. E aí uma pergunta... São mais de 33 nacionalidades lá dentro. De novo, aquela pergunta do híbrido e o presencial, essa formação de cultura, esse modelo de gestão. Qual é a tua visão nesse sentido? O que você considera esse modelo ideal? Se é que tem um modelo ideal, óbvio que depende de cada cultura, enfim, de cada atuação, mas conta um pouco, por favor. Não há cultura certa e não há modelo certo. O modelo certo é aquele que serve para determinada cultura, né, determinado conjunto de relações. Eu, particularmente, acredito muito mais no modelo híbrido que o somente presencial. Eu tenho um ponto de vista muito claro. Não adianta eu obrigar as pessoas a vir na empresa 5 dias por semana se eu não convivo com elas, se eu não converso com elas. É melhor ela vir 3, 4, 2 e eu conviver do que eu meramente querer ver se alguém está ali controlando o meu trabalho. Então, eu tenho uma opinião pessoal que eu acho que, do ponto de vista de flexibilidade, qualidade de vida, que é um ponto hoje importante nas relações individuais. Sim. Pega um trânsito de São Paulo, uma pessoa que se obriga a vir lá de São Bernardo a trabalhar aqui. São 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Né? Essas 2 horas ela pode fazer uma atividade física de manhã, ela pode levar um filho na escola, ela pode ir no médico, né? Ela pode começar a trabalhar mais cedo. Então, assim, eu acredito muito no modelo híbrido. Pode estudar, né? Agora, com a responsabilidade dos dois lados. Do líder, de quando estiver presente com as equipes, se dedicar a elas, e das pessoas de virem. Porque a cultura da empresa só se mantém na interação social. Eu sou completamente contrário a 100% em casa. Porque basta ver quantos amigos de faculdade vocês mantêm, quantos familiares que se você mal vê, né, em décadas, se você mantém relação. Então, na empresa acontece o mesmo. A minha maior preocupação com o modelo era a questão do presencial. E outra coisa que eu bato muito na minha profissão de RH, um dos braços de RH, para de seguir modismo e segue tendência. Logo quando começou a pandemia, uma enormidade de consultorias começaram a falar, vai acabar o escritório, venda seu escritório. Isso era modismo, gente querendo vender produto aquela hora ali. A tendência primeiro é muito clara. Eu tinha na Braskem horário flexível desde 2018, porque nós fizemos a proposta de valor dos integrantes. Você lembra que eu falei que eu fiz em 2017 a proposta de valor? Então, nós já tínhamos um horário flexível desde 2018, que era o quê? Flexibilidade. E por trás da flexibilidade tem uma palavra-chave na relação da cultura que é confiança. Isso aí. Confiança. Né? Então não é porque a pessoa está no escritório que ela está produzindo mais ou está em casa está produzindo menos. Não, você tem que confiar naquela pessoa, ela tem uma entrega a fazer. Então quando você trata o adulto como adulto, ele reage como adulto.